É muito comum as pessoas pensarem que exercícios feitos em casa não funcionam, porque elas têm na cabeça delas que exercício só funciona, exercício só dá resultado se ele for feito num ambiente sofisticado, com um aparato sofisticado, como por exemplo academias, praças, um estudo de personal, um estudo de pilates, um box de crossfit. Só que isso não é verdade. Os exercícios feitos em casa funcionam bastante. E quando eu falo que funciona e que dá resultado, eu não estou me referindo só a ganho de massa muscular e emagrecimento, mas eu estou me referindo a todo e qualquer benefício proporcionado pelo exercício físico. Nesse sentido, treinar em casa, além de promover ganhos na massa muscular e emagrecimento, também promove ganho de força, de resistência muscular, de flexibilidade, mas também melhora a glicemia, o colesterol, a imunidade, ajuda a tratar a depressão, a ansiedade e outros transtornos de ordem neuropsiquiátrica, melhora a massa óssea, inclusive melhora a pressão arterial, principalmente em indivíduos hipertensos. Isso acontece porque, na verdade, o músculo, ele não sabe onde você está treinando. O teu músculo, ele não sabe se você está treinando numa academia, num box de crossfit, num estudo de pilates, ou seja, onde for, ou em casa. O que ele sabe é que ele está sendo submetido à carga mecânica e ele interpreta essa carga mecânica emitindo sinais. Dentre esses sinais, você tem várias respostas, tanto respostas agudas quanto respostas crônicas. Dentre as várias respostas, você tem, por exemplo, a diminuição da pressão arterial, que é o tema principal desse vídeo aqui. Por que eu estou falando da pressão arterial? Porque a maioria das mortes no mundo acontecem devido às doenças cardiovasculares e a hipertensão arterial é uma das doenças cardiovasculares. E nesse sentido, tratar a hipertensão é uma coisa muito séria e urgente, principalmente sob o ponto de vista da saúde pública, né? Porque a hipertensão arterial ela é uma doença multifatorial, ou seja, ela é determinada por múltiplos fatores e dentre um dos fatores que colabora, que é um fator de risco importante para o desencadeamento da hipertensão arterial, é o sedentarismo, é a inatividade física, é o excesso de comportamento sedentário. Nesse sentido, o exercício físico atua regulando a pressão arterial. Então, o exercício físico atua em dois contextos quando nós falamos em hipertensão arterial. Ele atua no contexto da prevenção, ou seja, você não tem hipertensão arterial, você é normotenso e faz exercício, aquele exercício físico, ele previne, ele diminui a sua chance de desenvolver hipertensão arterial e ele atua no tratamento, ou seja, você tem hipertensão arterial e a prática regular de exercício físico promove uma hipotensão crônica pós-exercício, né? Produz um melhor controle pressórico. Isso acontece devido ao acionamento de uma série de mecanismos que eu vou falar lá no finalzinho do vídeo. E antes de eu falar sobre esses mecanismos, eu vou mostrar para vocês um estudo mostrando que exercícios feitos em casa funcionam bastante para regular a pressão arterial. E esse estudo, estou com um óculos novo aqui, né, para inaugurar no vídeo de hoje. Esse estudo ele foi publicado por pesquisadores brasileiros no ano 2022. Foi uma revisão sistemática publicada na Clinical Hypertension, que é uma revista específica na área de hipertensão clínica. E como foi uma revisão sistemática, eles pegaram 27 estudos que investigavam exatamente isso, a efetividade de exercícios físicos feitos em casa no controle da pressão arterial em indivíduos hipertensos. E dentre esses exercícios utilizados nesse estudo, eles pegaram exercício aeróbio, exercício resistido e exercícios respiratórios. Exercício aeróbio todo mundo já sabe, né? Caminhada, corrida ou qualquer forma de exercício físico que acione predominantemente o metabolismo aeróbio. Pode ser a corrida, pode ser a caminhada, pode ser a bicicleta, pode ser elíptica ou pode ser qualquer outro tipo de exercício, desde que acione predominantemente o metabolismo aeróbio. O exercício resistido, esses indivíduos não fizeram musculação, eles fizeram apenas dois exercícios resistidos. Um deles era um hand grip. Hand grip, eu vou colocar aqui para vocês verem, é um aparelhozinho que você aperta e segura. Você pode fazer de forma dinâmica, mas geralmente ele é utilizado de forma isométrica, ou seja, você aperta e segura. Ele é utilizado para aumentar a força de pressão palmar, o que é muito importante, por exemplo, quando nós falamos em idosos. No entanto, alguns estudos têm demonstrado que o uso do hand grip isométrico, fazendo 4 séries de 2 minutos de contração isométrica, promove um controle pressórico eficaz, um controle pressórico efetivo, causa quedas na pressão arterial, principalmente em indivíduos hipertensos. Então, no exercício eles utilizaram o hand grip e o agachamento isométrico, ou seja, os indivíduos agachavam e ficavam um tempinho lá agachado, um tipo de exercício que dói pra caramba, porque você tem uma grande acumulação de metabólitos, um grande acúmulo de metabólitos na musculatura, então é bem desconfortável, mas esses tipos de exercícios isométricos,
são bastante eficazes para regular a pressão arterial. Bem diferente do que se afirmava há algumas décadas atrás, né, que o hipertenso não podia fazer exercício isométrico. Hoje nós já sabemos que pode, inclusive esse tipo de exercício é utilizado para tratar a hipertensão arterial em indivíduos hipertensos. Claro, hipertensão em indivíduos hipertensos. Tá. Os exercícios respiratórios foi, na verdade, o yoga. Então os indivíduos faziam yoga dentro de casa. E aí como é que foi o protocolo desses indivíduos, o protocolo de exercício desses indivíduos? Para o exercício aeróbio, resumindo aqui a história, eles faziam entre 10 a 50 minutos, mas na verdade é porque assim, desses 27 estudos, tinha estudos, por exemplo, que utilizaram o exercício aeróbio e utilizaram 10 minutos, mas tinha estudos que utilizaram 50 minutos. Então oscilava, dependendo do estudo, oscilava entre 10 a 50 minutos, 3 a 5 vezes por semana, com intervenções que duravam de 1 mês até 6 meses. Para o exercício resistido, que foi utilizado o hand grip e o agachamento isométrico, eles faziam 3 vezes por semana, com intervenções que duravam de 1 até 3 meses. E os exercícios respiratórios, que era o yoga, eles faziam 2 vezes por semana, 2 vezes por dia, ou seja, 2 sessões por dia. Provavelmente era uma de manhã ou de noite, uma de manhã e de tarde, enfim. Mas eram 2 vezes por dia, com intervenções que duravam de 2 a 3 meses. E quais foram os resultados? Houve quedas significativas na pressão arterial desses indivíduos hipertensos para as 3 modalidades de exercício. As 3 modalidades de exercício: exercício aeróbio, exercício resistido isométrico, né, tanto com hand grip como com agachamento isométrico, e os exercícios respiratórios promoveram quedas na pressão arterial desses indivíduos hipertensos. Agora vamos para os resultados bem interessantes que inclusive me surpreenderam. Quando se comparou as 3 formas de exercícios, o que os pesquisadores verificaram é que o treinamento respiratório, o treinamento de yoga, foi mais efetivo em reduzir a pressão do que os outros 2 tipos de treinamento, o resistido e o aeróbio. Por exemplo, a yoga reduziu a pressão sistólica em aproximadamente 20 milímetros de mercúrio e a diastólica em aproximadamente 10 milímetros de mercúrio. Enquanto o treinamento com hand grip isométrico e o agachamento isométrico, que foi a modalidade de treinamento resistido, reduziu a pressão sistólica em 8 a 14 milímetros de mercúrio e a diastólica entre 6 a 8 milímetros de mercúrio. Para o aeróbio, lá vai a surpresa, que tem muitos estudos mostrando que o aeróbio é uma boa modalidade para reduzir a pressão arterial, e tem muitos estudos muito bem controlados mostrando isso. A literatura ela mostra isso muito consistentemente. O aeróbio, nesse estudo, eles verificaram que a pressão arterial sistólica reduziu entre 5 a 7 milímetros de mercúrio e a diastólica entre 0 a 3 milímetros de mercúrio. Então vamos lá, o que esse estudo mostrou? Que comparando essas 3 modalidades, o treinamento respiratório, ou seja, a yoga, ela foi mais efetiva para reduzir a pressão arterial. Mas o que eu estou querendo dizer nesse vídeo aqui? Que você deve abandonar o exercício resistido, por exemplo, a musculação, ou o treinamento isométrico, ou o treinamento aeróbico, e fazer apenas yoga para regular a pressão arterial? De jeito nenhum. O que eu estou querendo mostrar é que o exercício físico reduz a pressão arterial. E se você comparar as 3 modalidades, alguma vai vencer. Nesse caso aqui, a yoga, ela foi mais efetiva porque ela reduziu numericamente, teve uma redução numericamente maior na pressão arterial. O que eu estou querendo mostrar é que você tem alternativas para reduzir a pressão arterial através do exercício físico. Se você não tem como fazer yoga e não gosta de fazer yoga, mas gosta de fazer aeróbio, faça o exercício aeróbio, ele vai regular a sua pressão arterial. Se você não gosta de fazer aeróbio, nem curte muito yoga, mas gosta de fazer força, faça força, porque o exercício de força, no caso aqui o isométrico, vai regular a tua pressão arterial. Independente de ser yoga, independente de ser o exercício resistido, independente de ser o exercício aeróbio. Exercício físico regula a pressão arterial e a literatura científica mostra isso de uma forma muito consistente. É muito consistente esses dados. Então vamos lá, por que o exercício físico regula a pressão arterial? Bem, existem vários mecanismos. O primeiro deles é que você tem quando você faz as contrações musculares, você tem a liberação de substâncias vasodilatadoras. O que acontece? Quando a tua musculatura está se contraindo, ela faz com que os teus vasos façam um certo cisalhamento entre as paredes. Então pensa aqui que eu tenho um vaso aqui está a parede de um lado, a parede do outro, essa parede começa a se esfregar aqui nessa outra parede, isso é chamado de cisalhamento, e esse cisalhamento libera um gás. Esse gás é chamado de óxido nítrico e ele tem um efeito vasodilatador, ou seja, ele faz com que os vasos se dilatem. Quando você dilata um vaso,
você tem a diminuição da resistência vascular periférica, ou seja, o sangue flui com a maior facilidade. Se o sangue flui com a maior facilidade, o coração precisa se contrair com menos força para impulsionar o sangue pelo corpo. Se o coração se contrai com menos força, a pressão arterial, principalmente a pressão arterial sistólica, mas também a diastólica, reduz. Esse é um dos mecanismos. O outro é redução do débito cardíaco e um bem importante é redução da atividade do sistema nervoso simpático e aumento ou manutenção da atividade do sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele é acionado em determinadas situações da tua vida, como por exemplo situações estressantes. Quando o sistema nervoso simpático ele é acionado, você tem aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial. Quando o teu sistema nervoso parasimpático é acionado, significa dizer que você está calmo, está tranquilo. Ele é o sistema nervoso autonômico da paz, da tranquilidade. Quando o teu sistema nervoso parasimpático ele é acionado, tua frequência cardíaca diminui, tua pressão arterial diminui. Então veja, o exercício físico, durante o exercício, o simpático, o do estresse é mais ativado. E o parasimpático, que é o da calma, é mais inibido. Só que após o exercício você tem uma troca. O que é que acontece? O simpático diminui e diminui significativamente e o parasimpático mantém, ou o simpático diminui e o parasimpático aumenta, fazendo com que você tenha uma queda significativa na pressão arterial, tanto de forma aguda, ou seja, logo após uma sessão de exercício, quanto de forma crônica, ou seja, com somatório de várias sessões de exercício, e aí você fica com um controle pressórico mais bem equilibrado, mais bem controlado. Enfim, exercício físico melhora a pressão arterial, melhora o teu controle glicêmico. Portanto, se você é hipertenso, você não tem que só tomar medicamento se houver necessidade. Você não tem que só tomar medicamento e cuidar da alimentação. Mas você tem que tomar medicamento, cuidar da alimentação, dormir melhor, porque restrição e privação de sono aumenta a tua pressão arterial, porque aciona mais o simpático e diminui a atividade do parasimpático. Mas você também precisa fazer exercício físico, seja aeróbio, seja resistido, seja yoga, seja qualquer modalidade. Se envolva em exercício físico se você quer tratar de forma mais efetiva a pressão arterial, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.